tarde ou boa noite, conforme a hora que está nos escutar. Então, hoje iremos falar do dom de entendimento, tá? Então, dizer que o dom de entendimento é a capacidade, né, de poder compreender as verdades da fé, tá? Então, dizer aqui qual seria o objetivo desse dom ou qual é a função do dom. Então, nós podemos compreender que a função do dom de entendimento, o objetivo dela é de nos ajudar a tomar decisões. Se formos a ver, a cada momento, né, então a pessoa toma decisões, né, ou seja, faz alguma escolha. Então, o dom de entendimento, ela nos ajuda a tomar decisões ou a fazer escolha. Só que, como é um dom do Espírito Santo, ela vai nos ajudar a fazer a escolha certa, não é? Então, nós vamos fazendo a escolha certa, não é? Com a ajuda do dom do Espírito Santo, que é do entendimento, né? Então, se formos já prestar atenção aqui, o que significa entender, né? Então, significa compreender uma coisa, tá? Ou perceber uma coisa, só para vocês terem uma ideia. Então, fora isso, tomar uma decisão significa ter entendido uma coisa, tá? Não pode tomar decisão sem ter entendido alguma coisa. Se tomar sem ter entendido, então significa que você não é possuído por dom do Espírito Santo. E deste modo nós vamos falar também das características daquele que possui o dom do Espírito Santo, não é? Então estamos a falar daquela pessoa com generosidade, não é? A pessoa com sinceridade, não é? Honestidade, capacidade de ouvir e entender os outros. Então esse aí, vamos dizer que ele possui, não é? São algumas características, né, que se albergam, que se enquadra em uma pessoa com o dom de Espírito, sim, o dom de Espírito Santo, mas referente ao do entendimento. Então, aquele que não vai ser meio oposto àquelas que nós já falamos. Por exemplo, a pessoa com manifestação contrária à do dom de entendimento, como o egoísta, por exemplo, não é? A desonestidade, por exemplo, a pessoa que gosta de manipular os outros, por exemplo, né? A falta de consideração dos outros ou do sentimento dos outros. Então, esses são os opostos, não é, ao dom de entendimento. Se formos a ver os dons de entendimento, nos ajudam a estar com os outros, mas quando são opostos, a gente afasta os outros, né? Por exemplo, uma pessoa que é egoísta, muitos não gostam de ficar com um egoísta, não é? Ou muitos não gostam de ficar com uma pessoa que é manipuladora, né? Muitos não gostam de ficar com pessoas desonestas, né? Então, o dom de entendimento nos ajuda, não é, a sabermos estar com os outros, né? Fora isso, vamos ter aqui também alguns casos, na realidade, né, que nós notamos que não há, talvez, a ligação entre as pessoas por causa de algumas situações. Por exemplo, nós podemos encontrar aqui uma história, né, uma breve história em que o Mendel, antigamente, ele descobriu, não é, e fez algumas leis, não é? Então, na época, as pessoas que foram apresentadas aquelas teorias, eles não concordaram
acharam que aquilo não era absurdo, não fazia sentido, né? Mas ao longo dos tempos, né, aquilo fez sentido. Então quer dizer que lá naquela época, aqueles homens não tinham o dom de entendimento. Eles não compreendiam as leis do Gregor Mendel. Então, depois de uma outra geração, houveram pessoas que tiveram dom de entendimento e compreenderam as regras, não é, do Gregor Mendel. Não é? Fora isso, existem outras situações, como por exemplo homens ou pessoas que são homossexuais, não é? Até existem alguns países que não concordam com isso, é uma lei que proíbe, porque não, eles quando pensam, dizem, não é possível que talvez um homem tenha aquelas características e tudo mais. Mas também o próprio homossexual pensa que não, olha, eu estou numa situação que as pessoas não percebem que então, tudo isso envolve o dom de entendimento. Como sabemos, o dom de entendimento nos ajuda a compreender as verdades, né? Então, onde é que está a verdade? Então, é o dom de entendimento que vai nos ajudar a compreender as verdades, né? Temos outro caso em que, talvez, para nossa terra, né? Pela tradição, né? Tem algumas coisas que devem ser seguidos, mas por causa das mudanças, né, das gerações, alguns jovens já não querem cumprir com aquilo que acontecia na antiguidade e os mais velhos pressionam os mais novos a seguir aquilo e eles não querem. Então, tem que haver o dom de entendimento para talvez o mais velho perceber a atualidade ou o mais novo perceber o mais velho, a essência daquilo que o mais velho está a dizer, né? Então, existem vários casos, né, em que podemos encontrar pessoas a não se entenderem, né, por falta do dom de entendimento, né? Então, uma coisa que temos aqui no início é referente à verdade. Qual é a importância, então, da verdade, de compreender as verdades? É que a verdade, em primeiro lugar, ela nos ajuda, não é, a ter a paz, não é? Então, a paz vai ser como um resultado das verdades que você diz, talvez diariamente, ou que é a sua vida. Então, uma pessoa que mente bastante, normalmente é o mais confuso, ou não tem paz, né? Porque a vida dele simplesmente são mentiras. Deste modo, às vezes tem casos em que não é a pessoa que está a mentir, é o outro que é mentiroso e cria o que também? Confusão, porque ele também é mentiroso e cria confusão ao outro. Então, quer dizer que quando fala-se da verdade, fala-se de uma verdade para todos, né? Então, facilitaria o dom de entendimento. Então, por hoje é isso. Então, aguardo os vossos likes, né? E também aguardo alguns comentários, né? E no próximo vídeo iremos falar do outro dom, né? Vamos falar do dom de conselho. Então vamos querer perceber, não é? Será que o seu conselho ajudaria a outra pessoa? Não é? Então vamos falar do dom de conselho. E é isso. Com licença e tchau.